Pai, que está a tua palavra aberta, Senhor. Eu sou só um instrumento, nada mais que isso. Quero ser fiel ao que o Senhor quis dizer aqui nesse texto. E nós vamos meditar por alguns minutos. Eu quero que o Senhor fale com a tua noiva. Eu quero que o Senhor fale com a tua noiva aqui presente, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada um que está ao alcance, ó Deus, dessas imagens. Fale ao coração, use os meus lábios. Usa, Senhor, a minha vida neste momento. E nos abençoe com esta palavra em nome de Jesus, amém? Em respeito à palavra de Deus, eu convido os irmãos para ficar de pé, por favor. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A igreja pode se assentar. Bom, confesso que eu não sabia que eu ia trazer a mensagem, mas deve ter acontecido alguma coisa com a irmã, não pôde chegar. Mas eu cresci ouvindo essa mensagem. Eu cresci vendo meu pai pregava muito. Liderava a igreja, na igreja de onde eu vim, era um co-pastor, auxiliar do pastor. Eu vi muitas mensagens do meu pai sendo canalizadas para esse texto. Eu vi em muitos cultos nos lares da nossa casa, meu pai canalizar as mensagens para esse texto. Como se ele quisesse deixar um marco vivo na nossa memória. Algo patente, algo latente, sabe, irmãos? Não se esqueçam desse texto, como se ele quisesse dizer: filhos, um dia o Senhor vai me levar, mas vocês não se esqueçam dessa palavra. Irmãos, no primeiro versículo, tem 3 itens aqui que eu quero falar. O Paulo, ele está pedindo, ele está rogando. Você sabe o que é rogar? Quando uma pessoa está ali, ajoelhado ali, todo amarrado, um camarada com uma arma na cabeça, não sei quantas metralhadoras, ele faz um rogo: não me mata, isso é rogar. Você sabe o que é rogar? É você ver uma pessoa ali, à beira da morte, que vai dar os últimos suspiros, você levanta uma oração diante de Deus, um clamor, um rogo: Deus, não deixa acontecer, Pai. Eu já peguei um filho meu roxo, totalmente roxo, sem conseguir respirar. Quando eu levantei ele para o céu, eu levantei um rogo ao Senhor. Isso é rogo. Paulo está falando: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É uma súplica muito forte da alma, que apresenteis os vossos corpos, é isso aqui mesmo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus. Aqui não está falando morto. Aqui não está falando morto, está falando vivo. Aqui está falando santo, não está falando o quê? Profano. O nosso corpo não pode ser profano, é morada do Espírito Santo de Deus. E ele está falando aqui agradável a Deus. Uai, tem que agradar a Deus. Aqui é templo, é morada dele. Se não agradar a ele, vai agradar a quem? Fala sério. Vai agradar o mundo. Paulo está nos dando um alerta aqui, um choque de realidade. Olha, eu estou rogando a vocês: acorda, desperta, abre os olhos espirituais. Os corpos de vocês é minha morada, é minha plantação. E para vocês permanecerem vivos, tem que tirar o pecado dentro de vocês. Eu entro aí e transformo o lugar da minha habitação num lugar vivo, santo e agradável a mim mesmo, diz o Senhor. Vocês estão entendendo? Quando eu vejo o contrário disso aqui, eu me assusto. Eu vejo pessoas mortas, às vezes, vejo pessoas com comportamentos profanos, desagradáveis e
desaprovadas por Deus. Quando Paulo ele chega e fala aqui, ó, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, uma vida, irmãos. A gente não pode ser um aqui, outro lá fora. É uma vida. É algo racional, tem que passar na nossa mente. Isso é vida com Deus. Rapidinho vou contar um testemunho. Eu tinha costume de, na minha família, eu vou falar familiar, era costume a gente cantar o dia inteiro. Quando estava cantando. Aí eu estava cantando no soprano, mamãe no contralto, minha mãe cantava contralto, meu pai era tenor, meu pai era maestro, meu pai foi um dos meus professores de música, uma pessoa maravilhosa. Me ensinou a ser quem eu sou. Era comum isso. A gente cantava varrendo, a gente cantava lavando louça, cantava tomando um banho. Era normal. E um dia uma mulher entrou na porta da igreja e procurou saber quem é que cantava lá em cima. Na casa da igreja tinha 2 andares. Ela falou assim, eu quero saber quem é, porque é uma voz feminina. É um agudo tão profundo que a minha alma rasga. Eu vou para a árvore dos fundos do meu quintal, eu sinto como se aquilo rasgasse a minha alma. As minhas lágrimas caem, tem algo nessa voz, eu quero saber quem é. A gente não sabia quem era. A minha voz, a voz da minha irmã é bem parecida. Eu tenho uma irmã gêmea. Gêmea, irmãos. A gente não parece no físico, mas parece na voz. E quando ela descobriu que aqueles agudíssimos só poderia ter sido dado por mim, ela veio direto em mim. Eu descobri, é você. Eu falei, sou eu. E aí contaram para ela que aqueles agudíssimos ficavam a ponto de trincar o espelho do banheiro. Dependendo do ângulo em que eu colocasse a minha voz. Mas ela não queria saber isso, ela queria saber a unção. Ela queria saber o caráter. Ela queria saber exatamente aquele poder, que a palavra de Deus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, se eu canto, mas não tenho unção, eu não tenho poder na voz, eu sou como muitos milhares e milhares e milhões que cantam por aí. Se eu prego sem unção, se eu falo aqui sem unção, eu sou como muitos milhares que sobrevivem do Evangelho. A palavra de Deus diz aqui em Romanos, um alerta, Ele está rogando, eu rogo, eu suplico a vocês, vivam um evangelho que já tem que ser vivo, não um evangelho morto, ele tem que ser santo, e ele tem que ser o quê? Agradável a Deus. Quem não agrada a Deus, vai pegar um atalho e vai morar em outro lugar menos no céu, irmão. Ele vai ser rebelde, ele vai fazer tudo aquilo que entristece o coração do Pai. É a marca do inimigo na vida daquela pessoa. Mas os salvos, os santos, aqueles que se consagram, aqueles que vivem uma vida de retidão, agradam a Deus. Aqui diz que tem que agradar a Deus. E essas pessoas têm um culto racional. Eles identificam o pecado não para cometer, mas para repugnar. Isso aqui é pecado, não vou fazer porque vai entristecer. Eu quero agradar a Deus com o meu culto racional. Racional, metanoia, mudança de mente. Eu fui para a igreja, eu aceitei Jesus, entre aspas, passei pelas águas batismais. Presta bem atenção, irmãos. Mas a mente não mudou nunca. Daqui a pouco está lá no mundão, vivendo pior. Pior. Paulo, ele diz, não façam isso. Vivam de forma santa, agradável a mim. Porque o vivo, ele transmite vida, o Espírito da vida, o Espírito Santo de Deus da vida. Eu sei quando alguém tem o Espírito Santo de Deus. Ele dá vida, o olhar é diferente, a forma de falar é diferente, a forma de adorar é diferente, a forma de pregar é diferente, é o Espírito que move. Mas quando está morto, não tem mais o Espírito Santo de Deus. Eu sei muito bem diferenciar o inimigo naquela pessoa. Vai continuar falando, vai continuar andando, vai continuar produzindo vários comportamentos, mas nenhum deles agradável a Deus, reprováveis. São reprováveis.
A gente tem que viver uma vida. Paulo falava assim, que ele pregava o evangelho não para ser o quê? Desaprovado. Ele queria ser aprovado naquilo mesmo que ele pregava. Versículo 2, para encerrar. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Quando eu vejo um não na frente, eu me lembro do Éden. No Éden foi assim. Deus chegou para Adão, falou: meu filho, ó, daquela árvore que está lá no meio, essa aqui você não vai comer o fruto. É a árvore mesmo. Não é outra coisa, não, é a árvore mesmo. A Eva também sabia. Se você comer daquela que está lá, já identifiquei. Se comer, vai morrer. Aí a Eva veio bater um papo com a serpente. O diabo podia entrar em qualquer outro animal, mas entrou numa serpente. Naquela época, segundo alguns historiadores, ela não rastejava. Inclusive, a gente vê que Deus a amaldiçoou. E hoje ela arrasta a barrigada dela pelo chão aí. Lá teve um não. Não que comereis da árvore que está no meio do jardim, lá no meinho. Quando você vem para esse texto, ele diz aqui: e não vos conformeis com este mundo. Tem irmão vivendo o mundo todinho, irmão. Ainda está faltando ainda, não sei o que na vida dessa pessoa, para ele acabar de se desgraçar. Tem gente abraçado com o mundo de uma tal forma, tendo um caso profundo com o mundo, escrachadamente, para qualquer um ver. E sendo que Paulo está falando, vocês não podem se conformar com este mundo. Não vivam como eles, não pensem como eles, não ajam como eles, sejam diferentes. E ele fala: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. De novo, ele fala em mente. Versículo 2, metanoia, mudança de mente. Aí ele fala: se vocês se esforçarem, se vocês procurarem mudar a conduta de vocês. O que é que ele fala aqui? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele está procurando ser transformado todo dia. Senhor, me purifica, limpa a minha vida. Senhor, me ajuda, não me deixa pecar. Senhor Deus, visita a porta dos meus lábios, me livra os meus pés da queda. Pai, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Porque lá naquele dia, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dele. A casa é dele, ele põe lá dentro quem ele quer, irmão. Se a gente pensar nisso, a coisa é séria. Tem gente querendo arrombar a porta do céu. Não, o caminho lá é estreito, vai continuar estreito. A porta não é larga, é estreito. É bem estreito. A porta é Jesus. Quer passar por ele? Trazendo o mundo nas costas? Não vai passar. Ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Aqui diz: não vos conformeis com este mundo. É um aviso, como foi dado lá no Éden. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Alciane de 40, 50 anos atrás não é a mesma hoje, gente. Eu tive muito mais experiências com Deus. Eu não posso continuar do mesmo jeito, eu tenho que melhorar. Que vida de intimidade é essa que eu não melhoro? Não, tem que melhorar. Então eu aprendi que eu tenho que melhorar. E ele diz aqui: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa. Boa, irmãos. Agradável, irmãos. Perfeita, perfeita vontade de Deus. É a vontade de Deus. É perfeita, ela é boa. A vontade de Deus é que sejamos como Ele é, santo como Ele é. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. E sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Não é isso que não é conversinha não, irmãos. Não vai ser de qualquer jeito. Você não está carimbado. De qualquer jeito você vai chegar lá. Não é assim. Nós estamos num processo, metanoia, de todo dia nos santificarmos mais e mais e mais e mais. E eu fecho aqui, quero falar uma coisa para os irmãos. Não sei que horas são, meu celular está ali.
Quem aqui tem 6 irmãos? 6 irmãos. Tem 6? Ah, lá tem. Jailane tem 6 irmãos. Né, Jailane, não tem? 6 ou 5? 5. Quem tem 6? Tem 5? Então, é tudo parecidinho, né? Quem tem 4 irmãos? Parece, não parece, irmãos? Porque, né? Tem que parecer, tem que ter alguma coisa de igual, meu Deus. Como que eu vou dizer que eu sou cordeira com Cristo, sem me parecer com Ele? Jesus é herdeiro, filho único de Deus. Nós somos co-herdeiros com Ele, enxertado na videira. Se eu não me pareço com Ele, como eu posso dizer que eu vou ter alguma herança? Eu tenho que fazer exatamente o que Paulo falou aqui. Passar a pensar como Cristo. Agir em seus passos. O que faria Jesus? Tem que agir como Cristo. Pedir a Deus que nos oriente. Senhor, tem misericórdia de mim, caminha comigo, Pai. E se chegar naquele dia, no grande dia, Jesus olhar, Ele vai olhar assim, está lá na fila, né? Para entrar na portinha, vamos dizer assim, né? Jesus vai olhar assim, mas não parece comigo. Tem algo diferente ali. Não parece comigo. Eu sou sim, Senhor, eu sou cordeiro contigo. Viveu para escandalizar. Viveu para matar as ovelhas. Viveu para dispersar as ovelhas. Viveu para uma vida para pregar contra a palavra de Deus. Parece com Jesus? Não. Jesus vai chegar e falar: apartai-vos de mim, maldito para o fogo. Eu não conheço você. Jesus fala: não vos conheço. O que ele quis dizer com isso? Eu não me vejo em você. Eu não me vejo em você. Irmã, que palavra dura, é bíblica. Jesus, Ele quer olhar para nós hoje e ver um pouquinho dele em nós, irmãos. A gente tem que olhar para nós todo dia. Olhar, o que eu tenho de Cristo aqui? O que você tem de Cristo na sua vida? Vamos melhorar mais. A hora do arrebatamento está chegando. Você olha para Jesus, olha o tanto de bênção, de tanta maravilha que tem ali para a gente aprender. Ele é o mestre dos mestres. Nos ensinou tanto, tem nos ensinado tanto. O que eu já aprendi? Aquele que rejeita a palavra, rejeita aquele que a escreveu. Se rejeita para viver outro evangelho, outra palavra, é anátema. A Bíblia chama de maldito. Nós temos que ser bênção, irmãos. Todo dia a gente tem que pedir: Senhor, eu quero ver Cristo na minha vida, porque se eu não ver Cristo na minha vida, como é que a pessoa que mora comigo vai ver? Como é que o meu vizinho vai ver Cristo? Como é que esse mundo vai ver Cristo na igreja? Se Cristo não estiver ali, Cristo tem que estar ali. Nós temos que manter esse padrão dos fiéis que Paulo falou para Timóteo. Vamos ficar de pé? Paulo chegou para Timóteo, vamos ficar de pé? Timóteo era um jovem. E ele chegou para Timóteo e falou assim: Timóteo, é o seguinte, você tem que ser padrão dos fiéis. O que é padrão, irmão? O que é padrão? Por exemplo, se eu pegar esse livro aqui para ser padrão, todos que vão ser feitos nessa medida, correto? Igualzinho assim, não é padrão? Aí Paulo chegou para Timóteo e falou assim: meu filho, é o seguinte, eu quero que você seja padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Vou repetir: na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. São palavras, conselhos de Paulo para Timóteo. Conselhos para nós também. Nós temos que ser padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E não é assim não, ó. Estalando o dedo igual mágica, não. É na luta do dia a dia. É na luta do dia a dia, não é, irmãos? Às vezes você vence hoje uma luta, chega amanhã, você está ali, ó. Oh, meu Deus, de novo. Não é possível que eu errei aquele negócio de novo. Não, mas eu vou melhorar. Eu vou lutar contra essa fraqueza que eu tenho. Eu vou combater isso. Paulo dizia que ele se esmurrava
Para ser o quê? Exemplo. Ele copiava Cristo e ele falava: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Cristo é padrão. Paulo copiava Cristo e falava: sede meus imitadores. Vocês podem imitar eu, porque eu estou imitando Jesus. Gente, nós podemos falar isso? Mas nós podemos dizer o seguinte: olha, eu estou no caminho, eu estou no processo, né, irmãos? Eu estou no processo. Quem está no processo, irmãos? Quem está no processo? Todos nós estamos nesse processo lindo. Se agarre com Jesus todo dia, não desista. Sede imitadores de Cristo todo dia. Vença você mesmo todo dia. Lute todo dia contra essa peleja do pecado na sua alma. Deus já preparou um lugar para nós. Já está prontinho. Eu quero convidar aqui à frente, pode ser o irmão Simei, para cantar um louvor enquanto nós estaremos orando. Os irmãos que trouxeram ofertas podem trazer à frente. E nós vamos estar encerrando esse culto maravilhoso. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para você que está no processo, igual eu estou. Nós estamos, né? Desanima não. Não desanima. O Pai sabe das nossas dificuldades. E o que Ele faz? Ele nos dá força na caminhada. Ele diz: não desistir de você. Não desiste não. Você vai conseguir, né? Não é, irmãos? A gente não vive sem Ele. Nós vamos adorar a Deus. Nós vamos estar orando e terminando o culto em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você trouxe sua oferta, seu dízimo, você pode ficar à vontade para trazer aqui à frente. E se você quer uma oração, irmão Oceane, essa mensagem mexeu muito comigo. Eu estava quase desviando. Desvia não, meu irmão, você só vai perder. Irmão, essa mensagem falou muito comigo. Eu estava apaixonado pelo mundo. Não faça isso. Irmão Oceane, essa mensagem mexeu tanto comigo. Eu decidi a partir de hoje ser uma pessoa melhor. Eu vou estar orando por você. Daqui a tão pouco. grande Como nosso Deus, não há Deus maior.